crime de receptação, artigo 180 do Código Penal, bem? 180 do Código Penal, tá bem? Chamado aí crime de receptação. Tem algumas divisões aí que a gente vai fazer. O crime de receptação não é tão simples, né? Tem diversos parágrafos, tem a sua forma qualificada, tá? Vamos tratar dele aqui hoje então. Bom, último crime aí previsto no título dos crimes contra o patrimônio público, perdão, tá? Os crimes patrimoniais se encerram aqui então com o crime de receptação, tá? Então vamos lá. Então, artigo 180, receptação. Diz aqui o artigo 180 do Código Penal: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime ou influir, para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, e depois tem os seus parágrafos, a gente vai falar no momento oportuno, tá? Primeira análise então que a gente vai fazer aqui, a separação, senhores, é o seguinte. Veja lá que o tipo penal vem e fala: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, tá? E o tipo para aqui. Aí tem uma vírgula e vem um ou aqui, tá? Então essa primeira parte, tá, que a gente assim denomina e assim a gente vai estudar para fins didáticos, vai separar para fins didáticos, tá? Fica melhor para a compreensão do estudo. É a primeira parte aí da receptação, tá? Ou receptação própria, assim chamada, tudo bem? A partir da vírgula aí, ou influir para que terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte, é a segunda parte aí do código do artigo 180 e recebe o nome de receptação imprópria, tá? Então, receptação própria, primeira parte da redação do caput do 180, receptação imprópria, segunda parte do artigo 180 caput, tá? Uma introdução aqui primeiro, então, tá? Como a gente está vendo aqui pela leitura do tipo penal, adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Então, coisa que sabe ser produto de crime, senhores, significa dizer que tem que ter acontecido algum crime anteriormente, tá bem? Se não existir um crime anterior, eu não vou falar nunca em receptação, não é? Se o tipo penal reclama a existência de coisa que sabe ser produto de crime, certo? Por óbvio que você tem que ter um crime antecedente, que assim a gente vai denominar, tá? Então, o tipo penal aqui da receptação, ele depende da existência de um crime anterior, tá bem? Veja, essa dependência é pela existência do crime, tá bom? Não que a sua apuração do 180 dependa da punição desse primeiro crime praticado, tá? Uma coisa não se confunde com a outra, tá? Então vamos lá. O 180 aqui do Código Penal, senhores, ele exige a existência de um crime anterior, ponto, tá? Existindo esse crime anterior, né, coisa que sabe ser produto de crime, né, anterior, então eu vou falar em possível 180, mas possível receptação, né? Então o 180, o crime de receptação, depende da existência de um crime anterior, tá? Um crime patrimonial anterior. Então deve ter acontecido, deve ter ocorrido antes um furto, uma receptação, uma apropriação indébita, um estelionato, qualquer crime patrimonial, tá bom? Uma extorsão mediante sequestro, uma extorsão, tá bem? Qualquer crime patrimonial anterior, tá bom? Teve a prática de crime patrimonial anterior, em essa coisa aí que foi subtraída, roubada, extorquida, bem, que foi obtida de maneira ilícita, que foi apropriada de maneira ilícita, aí eu vou para um crime de receptação, tá? Então, o crime de receptação exige crime antecedente, tá certo? Existiu esse crime antecedente, veja, a partir daí a receptação tem autonomia. Autonomia no seguinte sentido: pouco importa se o autor do primeiro crime, do crime antecedente, foi ou não punido, qual foi o desfecho em relação a ele. E eu vou até além, independe até se ele foi identificado, tá? Até se ele foi identificado, pouco importa para fins de receptação, tá bom? A receptação não precisa obrigatoriamente primeiro, preciso saber quem cometeu o crime anteriormente, punir esse autor eventualmente, e só depois eu vou falar em receptação, não, tá? A receptação exige um crime anterior, ponto, tá? Aí ela passa a poder existir, né? Posso falar em a existência do crime de receptação, tá? Agora, a punição desse sujeito pouco importa para fins aqui da receptação, que ela tem autonomia, vida autônoma, tá bom? Uma vez que eu tenho a comprovação da existência de um crime anterior, pouco importando o desfecho de eventual investigação ou processo criminal contra o autor desse crime antecedente, eu vou ter meu crime de receptação independente com autonomia, tá? Um exemplo aqui.
Suponhamos que tinha uma bicicleta, alguém furtou a minha bicicleta, tá bom? Tava no quintal de casa, alguém pulou o muro da minha casa de madrugada, essa madrugada, e levou a bicicleta embora. Não sei quem foi o autor do furto, tá? Dias depois, estou andando na rua, vejo um sujeito andando com a minha bicicleta, opa, olha lá minha bicicleta, né? Identifiquei minha bicicleta, vou atrás do sujeito e falo assim, olha, essa bicicleta é minha. No dia 15 de junho, furtaram ela da minha casa, bem? Aí o sujeito fala, por exemplo, né? Não, eu comprei de um sujeito lá no meu bairro. Troquei lá com um videogame com a bicicleta e tal, tudo bem? E cadê esse sujeito aí? Não sei. Depois que eu troquei o videogame, ele se mudou de lá. Como é que é o nome dele? Ah, sou seu apelido, que era corintiano. Bom? Por exemplo, tá? Veja, eu tenho eventual receptação? Posso ter, tudo bem? Pelo sujeito que eu flagrei aí, estando na posse da minha bicicleta, tá? Agora, veja que a punição do autor da receptação independe até de eu descobrir quem que é o corintiano, tá certo? Essa é a autonomia. Existia um crime? Ótimo, eu vou poder falar em receptação, tá? E a punição, eventualmente, da receptação independe da punição do primeiro. Então, vamos lá. Feita essa introdução, então, para ter uma ideia geral aí do que seria a receptação, vamos tocando aqui. O primeiro item agora que a gente vai falar, senhores, a gente vai separar, tá? Como eu disse anteriormente, a gente vai separar a primeira parte aqui da receptação da segunda parte. Então, a primeira parte do artigo 180 caput do Código Penal, a receptação própria, tá? Que vai ali até adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Essa aqui é a receptação própria, tá? E é essa parte que a gente vai estudar por hora, tá? Porque depois o núcleo do tipo da segunda parte da receptação imprópria é distinto, tá? A pena é a mesma, o crime continua sendo o mesmo, tá? Mas para fim didático a gente vai separar aqui, tá? Então, na primeira parte, então agora a gente vai estudar sobre a receptação própria, tá? Então, primeira parte do caput do artigo 180, bom? A objetividade jurídica, tudo bem? Está se tutelando, está dentro do título dos crimes contra o patrimônio público, então está se tutelando o patrimônio das pessoas, tá? Objeto material. Então, o objeto material aqui recai sobre coisa que sabe ser produto de crime, tá bom? Coisa que sabe ser produto de crime aqui é o nosso objeto material, bom? Diferentemente aqui do furto, por exemplo, senhores, o legislador aqui não falou, né, coisa alheia, né? Não falou, né? Falou coisa que sabe ser produto de crime, não falou coisa alheia que sabe ser produto de crime, tá bom? Apesar de não estar aqui o alheia, é óbvio, tudo bem, que eu só vou poder falar no crime de receptação se aquilo que eu recebi, adquiri, transportei, conduzi ou ocultei pertencia à terceira pessoa, tá? Tinha um outro proprietário, né? Porque não é possível eu adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar produto de crime própria, tudo bem? Não tem como, certo? Então o alheia aqui está subentendido aqui, né? É óbvio que tem que pertencer à terceira pessoa, porque eu não tenho como praticar receptação recebendo coisa minha própria, certo? Por isso que a expressão eventual coisa alheia não foi feita de forma expressa, mas é tranquilo, ela está subentendida aí que o coisa aqui tem que obrigatoriamente pertencer à terceira pessoa, né? Não tem como receptar coisa própria, né? E não tem como eu ser receptador da minha própria caneta se eu adquiri, eu comprei, eu ganhei, certo? Tá? Então esse é o primeiro ponto aí, bom? A lei penal também não falou aqui sobre coisa alheia móvel. Lá no furto falou, quando a gente falou sobre o roubo também falamos sobre coisa alheia móvel. Na extorsão, diferentemente, fala lá sobre qualquer vantagem ilícita, não é? Aí pode ser coisa móvel e imóvel, né? Mas aqui na receptação, vamos entender. Essa coisa que sabe ser produto de crime também é óbvio, né? Que precisa ser algo que possa ser transportado. Por quê? Porque veja lá, não tem como adquirir, receber, transportar, conduzir algo que seria imóvel, não é? Não tem como transportar coisa imóvel, não tem como conduzir coisa imóvel, né? Bom dia, Flávia. Bem? Não tem como ocultar um imóvel, né? Eu vou pegar um prédio e vou esconder. Não tem como, certo? Obrigatoriamente a coisa precisa ser, então, aqui, essa coisa que sabe ser produto de crime, obviamente é coisa alheia móvel também, né? Que possa ser transportada de um lugar para outro, tá bom? Esse é o nosso objeto material, bom? Uma observação aqui, tá, senhores? Já antecipando o que a gente vai falar no parágrafo 6º, tá? O parágrafo 6º aqui aplica-se para toda a receptação, mas como a gente está falando sobre o que seria o objeto material,
é a coisa que sabe ser produto de crime, então tem que ter um crime anterior para mim falar em receptação, a coisa precisa ser alheia e a coisa precisa ser móvel, né? Só que se essa coisa alheia móvel pertencer ao poder público, tem uma causa de aumento de pena, tá? Então o parágrafo 6º é uma causa de aumento de pena, tá? Então diz lá o parágrafo 6º, tratando-se de bens do patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, de município, ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, ou empresa concessionária de serviços públicos, empresas que exploram aí atividades de fornecimento de água, consumo de energia, bem, energia elétrica, telefonia, tá? Empresas de pedágio, concessionárias de pedágio, tá bom? Aplica-se em dobro, a pena prevista no caput deste artigo. Então, se a coisa alheia móvel pertencer de uma maneira geral aí, que eu posso falar, ao poder público, esse crime então passa a ter uma causa de aumento de pena, tá? Por quê? Porque a coisa alheia móvel pertence ao poder público, tá bom? Por força do parágrafo 6º, tá certo? Então o parágrafo 6º é uma causa de aumento de pena que diz respeito ao objeto material, e se o objeto material pertencer, for de propriedade de um ente público, tá bem? A receptação então vai receber a pena em dobro, tá? Do caput aqui, a pena de 1 a 4 passa a ser de 2 a 8 anos, tá bom? Então digamos que eu tive um carro da empresa de telefonia, bem? De uma empresa de telefonia, tá? O sujeito estava prestando serviço em uma casa, enquanto estava prestando serviço na casa, o veículo foi furtado. Estava para na rua, furtaram o veículo automotor da empresa concessionária de telefonia, certo? Amanhã depois descobrem onde está esse veículo e descobrem quem que é o possível receptador, pouco importando, como eu disse para vocês, eventual origem do autor do furto, né? Descobre-se lá esse receptador do veículo automotor da concessionária de serviço público lá, no caso, no exemplo aqui, telefonia, vai estar sujeito a uma pena em dobro então, tá bom? Por quê? Porque o objeto material, a coisa alheia móvel que foi receptada pertencia ao poder público, tá bom? Núcleos do tipo. Temos nessa receptação própria aqui 5 verbos, né? Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar. Então vamos os conceitos aqui de cada um desses verbos aqui. Então adquirir é receber ou pagar por algo, né? De forma onerosa. Então entrar na posse ou propriedade de alguma coisa mediante pagamento, né? De forma onerosa. Receber é entrar na posse de algo, né? Independente de contraprestação, tá bom? Podendo ser até gratuita, né? Transportar, obrigatoriamente aqui eu vou ter que falar em algo que eu possa deslocar de algo móvel, né? Que eu possa levar nas minhas mãos, né? Então transportar é levar de um lugar para outro, né? Então pensa alguém que é muito comum isso, né? O sujeito que teve uma carga roubada e os roubadores, então, por não querer serem pegos na posse do objeto roubado, bem, porque estariam sujeitos à pena do roubo, né, a pena mais alta, contratam um sujeito para fazer o transporte da coisa roubada, tá? É comum isso, tá, pessoal? Esse sujeito, então, que vai transportar a carga roubada, sabendo que ela é roubada, tudo bem? Se ele não se enquadrar em eventual concurso aí no roubo, bem, mas se for meramente um transporte aí, mas sabendo que a coisa é produto de crime, né, é obrigatório esse conhecimento, ele está sujeito, então, ele praticaria esse verbo transportar. Bom? Conduzir. Conduzir é estar na condução de algo, né? Aí aqui, obrigatoriamente, você vai pensar em veículo automotor, tá bom? Então, é veículo automotor que foi furtado, roubado, apropriado, objeto de extorsão, objeto de sequestro, objeto de estelionato, tá bem? Conduzir aqui, obrigatoriamente, estar na condução precisa ter, então, algo que tenha motor, né? Então, você vai ter que estar, obrigatoriamente, nesse verbo aqui, conduzir, diante de um veículo automotor, né? Qualquer que seja ele. Bom, o ocultar aqui, o ocultar no caso é esconder, né? Tirar da vista de terceiras pessoas, né? Não deixar que as pessoas vejam o objeto, né? Escondeu lá, é o sujeito que guarda a coisa, né? Guardou a coisa lá, é o ocultou aqui, tá bom? Ah, mas ele guardou. Veja, guardou dentro da garagem, está ocultando, senhores, tá bom? Ele está guardando aqui, o guardar aqui pode ser entendido como ocultar, tá? Não precisa estar obrigatoriamente com pano por cima, pintou, nada disso, tá? Tá dentro da garagem, a garagem está trancada, a garagem é fechada, ótimo, tá bom? Ocultou, sem problema nenhum, né? E antes, eventualmente, de ocultar, se eventualmente você entender, tipo, não, mas ocultar para mim precisa esconder. Estar na garagem, só estacionado o veículo, não é esconder porque a garagem era aberta. Você pode pensar assim, né? E é muito comum, né?
Bom, se você não entendeu que ele ocultou, de qualquer maneira ele recebeu, né? Se eu não comprovar que o sujeito pagou, né, que ele adquiriu, de alguma maneira ele recebeu, né? Entrou na posse, ainda que gratuitamente, tá bom? De qualquer maneira eu tenho aqui um dos núcleos do tipo do crime de receptação, tá bom? Sujeito ativo, quem pratica a receptação, tá? É um crime aqui comum, tudo bem? Não é um crime próprio. Qualquer pessoa pode praticar o crime de receptação, tá? Não há nenhuma qualidade especial por parte do sujeito ativo. Qualquer pessoa, então, pode praticar aí o crime de receptação, tá? Veja lá, tá? Qualquer pessoa pode praticar o crime de receptação, ótimo. Veja lá, desde que ele não seja o autor do crime patrimonial anterior, certo? Se eu tenho provas, digamos lá, vamos voltar por exemplo que eu dei da bicicleta, tá bom? Tava na minha casa, alguém de madrugada entrou pulou o muro da minha residência, levou minha bicicleta embora, tá bom? E depois, dias depois, eu identifico alguém andando com a minha bicicleta, vou lá, né? Esse sujeito aí que está na posse da minha bicicleta, ele é autor do furto ou da receptação? Né? Digamos que o furto não for visto por ninguém, mas ele está na posse da minha bicicleta furtada, né? Ele é autor do furto ou da receptação, de um dos crimes, tá? Não tem como ser dos dois, né? O caso concreto vai dizer pra gente, tá bom, pessoal? Vai ver o que ele falou, né? Se ele comprou, adquiriu. Se eu comprou, adquiriu, ele está falando que não é o sujeito do ativo do furto, né? Então ele vai entrar em receptação, tá bom? Agora, se ficar mal explicada a hipótese aí em que ele acabou de comprar ou entrar na posse e receber a minha bicicleta furtada, tá bom? Ele pode ser enquadrado no furto. O que eu quero dizer com vocês com esse exemplo não tem como punir o sujeito por dois crimes, tá bom? Com a mesma conduta, né? Esse sujeito que então foi flagrado na posse da minha bicicleta, ou ele é autor do furto ou ele é da receptação, tá bom? Se eu tiver provas lá no caso concreto de que ele é o possível autor do furto, eu vou enquadrá-lo no furto. Bom, agora não tenho, eu vou provar uma dessas 5 condutas aqui, da primeira parte do 180, não é? Adquiriu, recebeu, transportou, conduziu, né? Coisa que sabe ser produto de crime anterior, tá? O que eu quero dizer então volto a repetir, eu não posso punir o sujeito pelos dois delitos, é um ou outro, certo? Então o meu sujeito ativo aqui da receptação, marco com vocês, não pode ser o autor do crime patrimonial anterior, certo? Bom, tranquilo isso aí, né? Sujeito passivo é a nossa vítima, tá bom? A vítima lá, o sujeito que era proprietário da coisa, né, que foi objeto de crime anterior, tá? Digamos lá que eu posso ter receptação da receptação. Bom dia, doutora Luciana. Bom dia, Vinícius. Eu posso falar em receptação da receptação. Quando a gente falou sobre o furto, nós falamos sobre isso, né? Um sujeito pode furtar o furtador? Pode, né? Vai ter punição? Vai, né? Aquela regrinha lá, então, aquela máxima lá que vocês já ouviram falar, né? Ladrão que rouba ladrão, 100 anos de perdão, não é verdadeira, tá bom? Não é verdadeira, não, ela é mentirosa, né? Ladrão que rouba ladrão pratica crime sim, tá bom? Então, o autor de furto, que eventualmente teve o objeto depois furtado, né? Tenho vítima? Tenho. Quem? A primeira vítima, o proprietário, não o autor do furto, certo? Tá? É o que a gente chama aí de furto em cadeia, né? Um que furta o furtador anterior, né? Um sujeito furtou, depois ele é vítima do furto, né? Temos o furto, temos o crime de furto? Temos, né? Por quê? Porque a coisa continua sendo alheia móvel, né? E o sujeito está subtraindo, está pegando sem autorização do seu possuidor ou proprietário, tá bom? Então você tem sim a furto do furto, você tem sim a receptação da receptação, tá bom? Digamos que eu compro uma coisa roubada, tá? Adquiro algo roubado, né? Digamos lá, um telefone, tá bom? Vou numa feira do rolo, que tem bastante por aí, né? E compro lá um celular roubado, tá bom? E depois estou andando pela rua, encontro um conhecido e apresento para ele, quer comprar o meu celular? Bem, acabei de comprar aí, tudo bom, tal. Se ele souber, lógico, que é produto de crime também, não é? Ele vai praticar, o sujeito lá que está adquirindo, o segundo adquirente da coisa roubada, vai praticar a receptação também? Vai praticar a receptação, né? Existe também a receptação em cadeia, tá bom? Tantos quantos forem os receptadores, né? Isso também vale para tantos quantos forem os furtadores, né? Receptação da receptação, e nessas hipóteses, quem que é a minha vítima? A primeira lá, a primeira que teve, no exemplo, o celular roubado, tá bom? O sujeito lá que era o possuidor ou proprietário da coisa que foi objeto de crime, tá? Elemento subjetivo,
tipo penal aqui do 180, né, nessas condutas: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, são condutas dolosas, tudo bem? Né? O elemento subjetivo aqui é o dolo. Só toma cuidado aqui, tá? Logo mais a gente vai falar sobre a receptação culposa. O crime de receptação, senhores, é o único crime patrimonial que admite forma culposa, tá bom? Todos os demais delitos que nós falamos aqui, vocês sabem melhor do que eu, nenhum deles contemplam forma culposa. A receptação é uma exceção, tá? É a única exceção aí dentro dos crimes patrimoniais. Tentativa, né? Por fim, aqui a tentativa dessa redação aqui do 180, primeira parte, receptação própria. Tentativa é admissível, tudo bem? O crime aqui é material, tá bom? O adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar é crime material. Há uma produção de um resultado naturalístico, né? A pessoa pega a coisa, tá? Então há uma transformação no mundo, bem? O crime aqui de receptação, primeira parte, é material, tá? A primeira parte, olha lá, tá bom? A segunda parte não vai ser. Então a primeira parte é material e por isso, por se tratar de crime material, admite tentativa, tá? Em qualquer uma das suas condutas aqui, tá? Ponto, senhores. Marquem no caderno ponto. A gente vai agora, qualquer pergunta ou dúvida, marca aí, tá bom? Mas aqui o ponto que eu marco acabou a análise somente da receptação própria, a primeira parte. A partir de agora a gente começa a analisar o que for diferente ou disser respeito à receptação imprópria, tá? Segunda parte, tá? É um comportamento distinto aqui, por isso que a gente vai estudar, a gente estuda de forma separada aí a receptação própria da receptação imprópria, tá bom? Então, receptação imprópria agora, segunda parte do 180, tá? Então, a segunda parte do 180 reside aqui, né? Ou influir para que terceiro de boa fé a adquira, receba ou oculte. Então, aqui, o que a gente vai ter de distinto, que a gente vai falar em relação ao que nós já falamos aqui da receptação própria, tá? O tipo penal continua sendo doloso, continua sendo, né, de forma dolosa, tá? Ou influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte, o sujeito continua agindo dolosamente também, tá? O elemento subjetivo aqui dessa segunda parte também é dolosa, tá? O objeto material é o mesmo, né? Coisa que sabe ser produto de crime, tá? Isso não vai mudar. O que vai mudar é a conduta, o núcleo do tipo, né? Qual que é o comportamento dele agora, né? Veja, nesse aqui em que o sujeito, nessa receptação imprópria, veja lá, ou influir para que terceiro de boa fé a adquira, receba ou oculte. Então, o sujeito ativo da receptação imprópria, essa segunda parte, senhores, ele nem tem a posse da coisa. Ele não precisa comprar, ele não precisa adquirir, ele não precisa entrar da posse da coisa roubada, furtada, apropriada, produto de estelionato, nada disso, tá? Ele precisa ser o elo entre eventual receptador anterior ou eventual autor do crime anterior e aquele que vai adquirir, receber ou ocultar. Ele é o elo, ele é o atravessador, tá bom? Ele é o sujeito lá, o intermediador, bem? Ele é esse sujeito, tá? É o sujeito lá que atua como atravessador, tá certo? É o sujeito que faz os contatos, bem? Nessa hipótese, senhores, é a receptação imprópria da segunda parte aqui, tá? O sujeito que orientou as pessoas, né? Deu vazão para aquilo que era produto de crime anterior, tá? Esse influir aqui, senhores, o influir aqui é convencer alguém de algo, tá bom? Convencer alguém de algo que? Adquirir, receber ou ocultar. Então, uma terceira pessoa que também vai praticar a receptação, tá certo? Ele adquire, recebe ou oculta por conta desse atravessador, desse intermediador aí, tá? Então, o sujeito ativo aqui dessa segunda parte do 180, senhores, é o atravessador, que é o intermediador entre a pessoa que praticou o crime anterior, tá? Ou eventual autor da receptação, e aquele que novamente vai praticar nova receptação. Então esse elo aqui, esse sujeito atua aqui interligando aqui, né? Entre essas partes, tá bom? Ele é o intermediário, tá? Esse intermediário é o que pratica a receptação imprópria, bom? Veja, volto a dizer, ele não precisa comprar, não precisa adquirir, não precisa ocultar, tá? Porque se ele fizer isso, ele pratica, na verdade, o 180 caput, né? A primeira parte, tá bom? E não a segunda parte. Nessa segunda parte aqui, a lei penal só está se preocupando com essa intermediação, tá bom? O intermediador de coisas ilícitas, tá bom? É essa a hipótese, tá bom? Então, aquele que intermedia a prática de aquisição, recebimento ou ocultação de coisa que sabe ser produto de crime e pratica a receptação imprópria. Bom,
eu atuando como intermediador, atravessador, intermediário entre aquele que praticou o crime anterior e aquele que vai adquirir a coisa, tá? Tome só o cuidado aqui, a lei penal fala aqui, influir para que terceiro de boa fé, tá? Então veja, eu sou o sujeito aqui que está sem eu ter adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado a coisa objeto ilícito. Eu sou o intermediador, eu sou aquele que tem informação, eu sou o sujeito que tem a informação sobre quem tem a posse da coisa e aquele que quer comprar. Esse que quer comprar, senhores, a lei penal que exige que ele esteja de boa fé, tá bom? Então aqui eu preciso enganar alguém e veja, não é estelionato, tá bom? Não é estelionato não. Ixi, alguém me convenceu a comprar coisa roubada, né? Coisa que eu não sabia da origem, né? Ou que convenceu a comprar coisa roubada, eu não sabia que a coisa era roubada. Essa hipótese aqui não é do estelionatário não, é o sujeito que pratica a receptação imprópria, tá bom? O terceiro, então, senhores, obrigatoriamente tem que estar de boa fé, porque se ele não tiver de boa fé, tá? Se ele tiver de má fé, ele age dolosamente. Dolosamente como? Na primeira parte, então, do capítulo 180, tá bom? Se esse sujeito que vai adquirir, receber ou ocultar a coisa está de má fé, ele na verdade ele é autor, esse terceiro, então ele é autor da receptação própria, tá bom? Ele tem que estar então de boa fé, é um sujeito que não sabe que a coisa é produto de crime anterior, tá? Aí você tem a figura desse atravessador, intermediador aí, tá bom? A consumação aqui da receptação imprópria, senhores, é se influir para que terceiro, essa é a conduta, né? Influir é o convencer. Veja que o influir aqui, vocês vão ver na doutrina que tem aí divergência, mas é tranquilo, é de forma majoritária, que esse comportamento aí de influir, influenciar, não admite tentativa, tá bom? O crime aqui, então, é formal, tá? A receptação imprópria, então, que é da segunda parte do 180 caput, ele é um crime formal, tá? Não precisa obrigatoriamente, para fins de consumação, que esse terceiro de boa-fé venha de fato a adquirir, receber ou ocultar. O tipo penal fala lá, influir para que terceiro adquira, receba ou oculte. Não precisa obrigatoriamente esse terceiro adquirir, receber ou ocultar, tá? Por quê? Porque o tipo penal aqui se contenta com a mera influência, tá bom? A mera influência. Essa mera influência não admite tentativa, tá? Então, o 180 caput, segunda parte, ou receptação imprópria, assim denominada imprópria, tá? Não admite tentativa e é crime formal, tá bom? Para fins de consumação, independe do sujeito, de fato, terceiro de boa-fé, vir a adquirir, receber ou ocultar. Receptação qualificada, parágrafo 1º agora, tá? Forma qualificada, então, da receptação, bom? Então, diz aqui o 180, parágrafo 1º. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar. Até aqui, senhores, esses 5 primeiros verbos são os mesmos do 180, primeira parte, né, da receptação própria, tá? Nós vamos ter alguns verbos a mais aqui. Bom, e começa agora, né? Ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime, pena reclusão de 3 a 8 anos. Essa aqui é a forma qualificada da receptação, tá? Eu vou falar aqui, já leu o parágrafo segundo. O parágrafo segundo aqui do 180 é uma norma explicativa, tá bom? Do parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro, então, para mim ter forma qualificada da receptação, o sujeito ativo deve estar na atividade empresarial, tá bom? Ou industrial, tá? É o sujeito que, então, que recebe alguma coisa por de crime e a vida dele é estar no comércio, tá bom? E o parágrafo segundo vem aqui e traz alguns conceitos do que a lei penal quer que se entenda como essa atividade aqui, comercial ou industrial, atividade empresarial ou industrial, tá bom? Então o parágrafo segundo é uma norma explicativa, tá? Explicativa do parágrafo primeiro, da forma qualificada. Diz aqui o parágrafo segundo que para-se a atividade comercial, por efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência, tá bom? Então diz aqui o parágrafo segundo que veio falar que o que a lei penal quer que se entendam, os operadores se entendam como atividade comercial,
tá? Então, mesmo aquela que eventualmente não seja reconhecida, ou seja, na irregular, senhores, é que não tenha, o sujeito tem um comércio, mas que não precisa ter obrigatoriamente alvará da prefeitura para funcionar, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas passam a ter algum tipo de atividade, independente de muitas vezes a autorização do poder público, mesmo sendo exigido, né? Mas mesmo esse sujeito aí que não tem a autorização do poder público, ele está praticando atividade comercial, né? Se ele está praticando atividade comercial regular ou irregular, pouco importa, para fins de receptação qualificada, tá bom? Mesmo aquele que estiver então no comércio irregular ou clandestino, né, escondido, pratica sim aqui a forma qualificada, tá? E a lei penal vai além, né? Inclusive fala assim, mesmo aquele que é exercido em residência, né? Então você pode pensar aí, vamos pensar em veículo automotor que é mais comum, né? O sujeito que é mecânico, o sujeito que tem lá uma empresa de sucata, né? Mesmo aquele que é exercido lá de pequena coisa lá na porta de casa, tá bom? No fundo da residência, né? Ele tem uma chácara grande, vou usar aqui minha chácara para fazer isso e tal. Mesmo que seja irregular, não tem autorização do poder público para o seu funcionamento, tá bem? Ou de forma clandestina, né? Escondida, porque é por si só ilícita, tá bom? Mesmo aquela exercida em sua própria residência, tá? Se tiver caracterizado como atividade empresarial, tá? Mesmo que de forma irregular, vai se enquadrar aqui nessa forma qualificada da receptação, tá bom? Então vamos falar aqui sobre os verbos novos aqui, tá? Os verbos novos aqui que foram utilizados na receptação, tá bom? Receptação qualificada. Então o que nós temos de novo aqui é o ter em depósito, tá bem? O ter em depósito é guardar de alguma maneira, tá bom? Desmontar é bastante comum em veículo automotor, né? Os desmanches, tá bom? Né? Essa expressão aqui, desmontar, é algo que estava montado, né? E o sujeito vai e desmonta lá, divide em pequenas partes, né? Esse é o conceito de desmonte. Aquele que divide em pequenas partes ou em partes menores, tá bom? Montar, né? Então é o sujeito que compra coisas ilícitas, né? Peças de forma ilícita e monta algo maior, né? Pegar pequenas coisas e transformar em algo maior, né? O montar aqui. Remontar, né? A lei penal foi tão aqui preocupada em querer punir o sujeito que pratica a receptação que ele utiliza até o verbo remontar. É o sujeito que desmanchou e depois montou de novo, tá bom? Pouco importa, né? Na verdade aqui esse remontar tá vendo aqui como repetir algo, mas é que já era necessariamente já se enquadraria no montar ou remontar, né? Não desmanchar ou montar, não é? O remontar é aquele que desmanchou e montou, né? Ele é o que desmanchou e montou, é o que remontou, né? Está sendo redundante aqui o legislador penal, mas essa redundância, senhores, é por conta da preocupação dele de querer punir aquele que recepta, né? E falando nisso, aproveitar o gancho, né? Você pode estar pensando, mas o Estado, o poder público tem tanto interesse em punir as pessoas que praticam receptação, por óbvio. Se você punisse adequadamente, severamente aí os crimes de receptação, senhores, você não teria mais furto, não teria mais roubo, acabaria com mais da metade dos crimes praticados no Brasil, né? Por que você paga seguro das coisas? Por que o muro da sua casa é alta? Né? Então, dentro disso aí você vai acabar computando aí o que tem que fazer, né? Por que as nossas janelas têm grades? Por que o portão precisa ter lança? Né? Não estamos em guerra, mas precisa ter lança, né? Precisa ter lá os ofendículos, né? As legítimas defesas lá, consideradas como ofendículos, né? Por que o muro precisa ter cerca elétrica, né? Se você for por na ponta do lápis aí quanto que se gasta só com segurança patrimonial, senhores, né? Por quê? Porque tem muito crime patrimonial, né? E se tem muito crime patrimonial é porque as pessoas estão comprando muita coisa ilícita. É receptação, né? Tá? Então essa é a preocupação aqui do legislador, então, tá bom? Remontar, vender, né? Transferir a propriedade de forma onerosa, expor a venda é o momento anterior à venda, né? Colocar à disposição, né? Para que ser adquirido, ou de qualquer forma utilizar, né? Veja, o legislador penal aqui está tão preocupado aquele que de alguma maneira utilizou, tá bom? Não vendeu, não estava guardado, mas estava usando, né? Pode ser o empréstimo aqui, né? Você pode entender, né? Em proveito próprio alheio. Então pouco importa aí se eu estava guardando para terceira pessoa, né? Ou para mim mesmo, pouco importa, né? No exercício de atividade comercial. Então o que é ponto marcante aqui da forma qualificada é quando que eu vou ter a receptação qualificada o sujeito ativo
precisa praticar alguma dessas condutas em atividade industrial ou empresarial, tá bom? E veja, a atividade empresarial não precisa ser aquela necessariamente reconhecida, licitamente estabelecida. Pode ser até aquela clandestina, até aquela praticada em residência, pequenas coisas, né? Ou eventualmente em atividade irregular no sentido de não ter alvará, autorização do município, do estado ou de algum órgão público para funcionamento. Pouco importa para fins de punição aqui, para de enquadramento na receptação qualificada, tá bom? Continua exigindo, por óbvio aqui, conduta dolosa, né? No exercício da atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime, né? O que deve saber aqui inclui o dolo direto ou dolo indireto, né? O dolo eventual aqui, tá bom? Dolo direto, sei que a coisa é ilícita, ou deve saber é o dolo eventual, tá? Deveria saber que, né? Porque aquele que está na atividade comercial, senhor, atividade empresarial, ele sabe quem que são os fornecedores regulares dele, né? Tá? Eu não vou, se eu tenho um posto de combustível, né? Eu vou comprar de um sujeito que passa pela rua, quer comprar posto, quer comprar gasolina? Tem um tanque de gasolina cheio lá, 10 mil litros de gasolina lá em casa lá, né? Tipo, pera lá um pouquinho, né? Como é que você produziu essa gasolina, né? E se eu vou e adquiro, é lógico que o sujeito que na atividade empresarial, ele sabe quem que é o fornecedor dele, né? Sabendo quem que é o fornecedor dele, aqui é o deve saber, é o dolo indireto aqui, o dolo eventual, tá? Tem que saber que a coisa também é produto de crime anterior, óbvio, também porque a conduta é dolosa, né? Mas o lei penal aqui foi um pouquinho mais severa. Ele pega o sujeito que sabe que a coisa é ilícita, como é no caput, mas também aquele que deveria saber que a coisa é ilícita, né? É o dolo eventual. Bom? Parágrafo terceiro, forma culposa da receptação, tá? Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Então veja lá. O parágrafo terceiro aqui então contempla a forma culposa da receptação, tá? E a culpa aqui, o legislador penal, diferentemente das outras hipóteses em que você tinha lá, se o crime é culposo, né? O tipo penal do conduta culposa, o legislador estabelece de forma sempre aberta, né? Se o homicídio é culposo, se a lesão é culposa, né? Os crimes culposos, eles são tipos abertos. O legislador não estabelece como se dá a forma culposa, né? A gente sabe como se exterioriza a forma culposa, né? Por imprudência, negligência e perícia. Aqui o legislador falou como o sujeito deve agir para se presumir que ele esteja agindo de forma culposa. Aí, Cristiano, talvez venha aqui a elucidar alguma dúvida que ainda remaneça eventualmente, quando você estava lá atrás pensando se precisa saber que a coisa é produto de crime anterior, né? Precisa saber dolosamente que a coisa é produto de crime anterior, tá? Presume-se culposa, então, a receptação se, tá? Se pela natureza da coisa. Então, é o sujeito que você não vai comprar um aparelho eletrônico no meio de uma praça, tá bem? Certo? Um veículo automotor de quem não é o proprietário, aqueles exemplos lá, tudo bem? Então, pela natureza. Então, algumas coisas você sabe onde vai adquirir, onde tem, e você vai atrás, né? Você não está num parque de diversões e no parque de diversões o sujeito vem e te oferece alguma coisa para comprar. Não é muito comum, né? Bom dia aí para quem chegou, Júlia. Perdão, Juliana, né? Juliana. Ou pela desproporção entre o valor e o preço. Né? Ah, comprei por uma pichincha. Algo aí que o sujeito veio me oferecer na rua, né? O preço estava bom, comprei, né? Desproporção entre o valor e o preço. Ou pela condição de quem oferece, né? Essa condição de quem oferece, senhores, é o sujeito que você não conhece, né? Nunca viu na frente, né? Bom dia, Maria de Fátima. Nunca viu na vida e vem e te oferece alguma coisa, tudo bem? Tá? Essas aqui, as reformas, então, são as específicas em relação à forma culposa aí do parágrafo terceiro. As condutas aí de aceptação culposa, os verbos, então, são adquirir e receber, já vistos pela gente lá também no 180 caput, tá bom? O parágrafo quarto, senhores, vem ter uma outra norma explicativa aqui. Aquela introdução que eu fiz vai estar materializada até na própria lei. Diz lá o parágrafo quarto, tá? O parágrafo quarto tem uma norma explicativa, não precisa nem anotar nada no caderno, tá? Se vocês quiserem, só fazer uma referência, tá ótimo, tá bom? Mas é algo que eu já falei lá na introdução e venho a reafirmar aqui pela redação do parágrafo quarto. O parágrafo quarto lá da receptação diz aqui: a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa, né? Então veja lá, eu preciso saber para mim ter a receptação que aquela coisa tenha que ser produto de crime anterior, né? Aí eu vou poder falar em crime patrimonial de receptação. Mas veja que a punição ou a apuração da receptação pouco importa
se o sujeito ou autor do crime anterior foi punido, identificado ou até mesmo está isento de pena. Bom, a receptação então tem vida própria, tem autonomia, tá bom? Por conta disso, tá? Para fins de punição, tá? Parágrafo 5º, senhores, último parágrafo aqui da receptação. Hipótese privilegiada. Então, aquilo que a gente falou sobre o furto privilegiado, a gente vai falar aqui também, tá? Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, então, vejam que o parágrafo 5º aqui tem duas referências, tá? Nós vamos marcar aqui. Mas o parágrafo 5º prevê aí, o núcleo do tipo que vocês vão marcar aí no caderno é uma forma privilegiada, tá bom? Então, a receptação privilegiada é o parágrafo 5º. Então, diz aqui o parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Então, veja lá. Primeira figura privilegiada da receptação. Diz respeito à receptação culposa. Na receptação culposa, se o sujeito for primário, ou seja, aquele que não tem condenação definitiva anterior, tá bem? O juiz pode deixar de aplicar a pena, que então é uma hipótese então de perdão judicial, tá? Deixar de aplicar a pena se as circunstâncias do caso concreto assim ele entender, tá bom? Então volta a reler. Na hipótese do parágrafo 3º, então na receptação e somente na hipótese de receptação culposa, tá? Na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Então, diante de um caso concreto, se o juiz estiver diante de uma receptação culposa, lhe é permitido deixar de aplicar a pena, uma hipótese então de perdão judicial, tá bem? Se as circunstâncias do caso concreto lhe permitirem, desde que o sujeito seja primário. Então, vai da análise subjetiva do magistrado, né, por óbvio, tá? Ele vai verificar o caso concreto, né? Principalmente se as coisas forem muito de pequeno valor, senhores, aqui, né? O dia a dia aí, em que hipótese que a gente vai ter aí eventual receptação privilegiada com a hipótese aqui de isenção de pena, né, de perdão judicial. Quando a coisa é muito pequena, né, a coisa que foi adquirida, recebida, né, é de valor muito baixo, tá bom? Aí nessas hipóteses que o juiz vai poder deixar de aplicar a pena desde que seja a receptação culposa, né? Então a isenção de pena aqui prevista nessa primeira parte do parágrafo 5º da receptação privilegiada só se aplica para a receptação culposa. Em que circunstâncias? O caso concreto vai dizer, né? E desde que o sujeito seja primário, aquele que não ostenta condenação criminal definitiva anterior, tá? E o 180 parágrafo 5º tem uma segunda parte, que é a forma privilegiada lá que a gente viu no furto. Bom, na receptação dolosa, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 155. Então, o que a gente falou lá do furto privilegiado, senhores, existe aqui. Para quando que a gente vai aplicar lá aquele instituto do furto privilegiado? Aqui na receptação. Somente para a receptação dolosa, tá bom? Só para a receptação dolosa. E pode ser a dolosa do caput, pouco importa se é a receptação própria ou imprópria, ou se é a receptação qualificada, tá? Como geograficamente o parágrafo 5º está aqui embaixo, o parágrafo 2º, primeiro e segundo ali que traz a forma qualificada está mais antes, então tudo que está antes o parágrafo 5º pode abraçar, pode aplicar, né? Havia uma divergência na doutrina se essa figura privilegiada dolosa poderia ser aplicada para forma qualificada, né? Se o legislador penal quer uma forma qualificada, uma pena mais alta, uma punição mais severa, para aquele que pratica uma das condutas de receptação no exercício de atividade comercial ou industrial, seria um contrassenso você pensar que o sujeito pode fazer jus a uma forma privilegiada, né? Privilegiada qualificada, né? Mas aqui há essa divergência na doutrina, mas majoritariamente é tranquilo e pacífico que a figura privilegiada do parágrafo 2º do artigo 155 pode ser aplicada a qualquer forma dolosa da receptação. Forma dolosa própria, forma dolosa imprópria ou forma qualificada, tá? Então, voltando a algo que a gente estudou lá atrás, do parágrafo 2º do artigo 155, então se o sujeito é primário, tá bem? É aquele que não praticou, não tem condenação criminal anterior, e se o sujeito, então, também a coisa por ele adquirida é de pequeno valor. Lembra? Pequeno valor? Pequeno valor é aquele até um salário mínimo, né? Então, se o sujeito é primário e a coisa é até um salário mínimo, aquela ideia do furto privilegiado vai poder ser aplicada aqui para receptação privilegiada também, tá? Observe novamente, volto a repetir, essa figura privilegiada, tá, prevista aqui na segunda parte do parágrafo 5º do artigo 180, diz respeito tão somente à forma dolosa, tá bom? Dolosa. A forma culposa está sujeita a eventual
perdão judicial, tá? Então tem divergências, na verdade tem consequências distintas aqui nesse parágrafo 5º, tá? Primeira parte, forma culposa, qual a consequência, eventualmente, desde que o sujeito seja primário, eventual perdão judicial. Segunda parte, se aplica para qualquer forma dolosa da receptação, aí são os mesmos desdobramentos lá do furto privilegiado, né? Os mesmos requisitos, tá? A coisa tem que ser de pequeno valor, até um salário mínimo, tá bem? E o sujeito tem que ser primário também, não possuir condenação criminal definitiva anterior, tá? Aí abre para o juiz uma daquelas 3 hipóteses dado para o parágrafo 2º do artigo 155. Substitui a pena de reclusão pela de detenção, diminuir a pena do sujeito ou aplicar somente a pena de multa, tá?